sobre essa cidade. Mais uma vez, que o teu nome seja exaltado, Jesus, através das nossas vidas, através dessa igreja, através de cada família, de cada vida aqui que faz parte da igreja Bola de Neve João Pessoa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ainda vou me acostumar com a transmissão ao vivo aqui. Estava em Patos, a gente não tinha essa transmissão ao vivo. Boa noite, família amada que está aí pelo YouTube acompanhando os cultos. Que tudo isso que está sendo liberado aqui possa alcançar vocês aí e que vocês possam estar conosco aqui também. Amém? Bola de Neve João Pessoa. Chegou um novo tempo. Deus tem algo novo para derramar sobre a minha e sobre a sua vida. O Senhor tem algo novo para derramar sobre essa igreja, sobre essa cidade, sobre toda a Paraíba. Em muitos momentos das nossas vidas parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus não está vendo o que a gente está enfrentando. Parece que Deus não está vendo as lágrimas que escorrem dos nossos olhos. Parece que Deus não está vendo as nossas insônias nas madrugadas adentro. E muitas vezes a vontade que temos é de desistir. E muitos fazem exatamente isso. Por conta das dificuldades, das guerras, das lutas, das dores, desistem. Por isso que em momentos como esse, Deus procura trazer esperança ao povo sofrido. Deus procura animar aquele que está com o coração machucado. O que acontece? Nós somos falhos. Não esperem que eu seja perfeito, porque eu não sou. Eu também falho, eu também erro. Mas Deus vem num momento como esse para trazer ânimo, para curar as feridas nos corações, para trazer esperança ao desesperançado. E para isso, Ele usa os remanescentes fiéis, amém? São pessoas como eu e você, que mesmo em cenários contrários, ainda assim permanecem confiando na visão que foi dada por Deus, confiando nas promessas que foram feitas pelo Senhor. Esses são os remanescentes fiéis. É difícil, a gente chora, fica em dúvida, tem medo, mas permanece, que o Senhor falou, permanece, eu tenho algo para vocês. E esses remanescentes fiéis permanecem. Israel estava num cativeiro como escravo no Egito há 400 anos, e eles já estavam ali há mais de 4 gerações, numa terra estrangeira, sendo humilhados. Israel estava assim, desesperançado. Eles chegaram ali, eles sabiam que havia uma promessa, eles sabiam que havia uma terra que era prometida a eles, mas a realidade deles era de escravos. Antes de chegar ali e se tornarem escravos, Deus tinha dito, Deus tinha dado uma visão, Deus tinha dado um sonho, Deus tinha dado promessas, Deus tinha dado profecias aos seus antepassados, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que eles se multiplicariam, que eles teriam uma terra que seria só deles. Mas a realidade deles ali por séculos, por gerações e gerações morreram e não viram essa promessa se cumprir. Até ali eles estavam vivendo apenas humilhação por serem escravos, sofrendo, sendo zombados por serem sonhadores de uma visão que nunca acontecia, de um projeto, de promessas que nunca se cumpriam. Essa era a realidade do povo de Israel. Abram suas Bíblias em Êxodo capítulo 5. Era um povo humilhado, povo que já tinha perdido a esperança, um povo que já estava conformado com a escravidão, com a humilhação, em apanhar, em ter aquilo basicamente acabou. Êxodo capítulo 5, versículo 22 diz assim: Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois
por mão poderosa as deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Já está no capítulo 6, tá? Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados do Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Desse modo, Moisés levou aos filhos de Israel, mas eles não deram ouvidos a Moisés, por causa da angústia do espírito e da dura escravidão. Até aqui. Nós vemos aqui, então, como eu falei para vocês, um povo que era escravo já há mais de 4 gerações, cerca de 400 anos, sendo humilhado no Egito. E eles sabiam que existia uma promessa de que eles seriam livres, que tinha uma terra que era deles. E Deus reforça agora essa promessa. Deus levanta Moisés para libertar esse povo finalmente. Só que eles escutavam isso há muitos anos. O avô, o bisavô, o tataravô já ouvia isso e nunca acontecia. Mas dessa vez ia acontecer. Então Deus levanta Moisés e fala: ó, vai lá para o povo e diz que eu vou libertar eles. Pode ir para Faraó, que eu vou começar a mandar minhas manifestações aqui. Vou mostrar o meu poder e vocês serão libertos. Então Moisés vai até o povo. E quando ele chega lá, ele diz: ó, o Senhor mandou dizer que Ele é Deus, que as promessas que Ele disse que ia cumprir sobre as nossas vidas irão se cumprir. E o que o povo faz? Lá no versículo 9 diz que eles não deram ouvidos a Moisés por conta da angústia do espírito. Eles já estavam ali há gerações, e por conta daquela opressão de outra nação, eles acabaram que aos poucos foram perdendo sua própria identidade. Eles já não adoravam a Deus, eles já eram como que egípcios. A cultura deles tinha sido totalmente destruída. Era um povo que já estava acostumado com o sofrimento. Era um povo que a realidade daquilo que eles estavam vivendo como escravos, aquilo era verdade. Era ruim, mas estava bom. Pelo menos a gente tem o que comer, mesmo sendo humilhado, mesmo apanhando. Tanto que quando eles são libertos do Egito e estão no deserto, em determinado momento da caminhada deles, eles sentem falta das cebolas do Egito. Eles sentem falta das cebolas da escravidão. As circunstâncias, as lutas que nunca acabam, as dores de algo que você espera e que parece que nunca vai acontecer, acabam cegando nossa visão. Acabam cegando a nossa visão das promessas de Deus. A gente fica esperando, parece que as coisas nunca vão acontecer. É sofrimento, é humilhação. A gente olha as circunstâncias, vê ao redor e fala: pô, mas Deus não está vendo o que eu estou vivendo. Deus não está vendo o que eu estou passando. E essas dores, essas circunstâncias acabam cegando a nossa visão. Acabam nos fazendo esquecer das promessas. Acabam nos fazendo desistir das promessas de Deus. A escravidão é o pecado. A escravidão de estar distante de Deus por algum motivo acaba nos cegando espiritualmente, nos fazendo acostumar a sermos escravos. E esquecemos que nós fomos feitos e formados para sermos filhos. As dores, os momentos difíceis acabam nos deixando insensíveis. Falar, cara, o que eu tenho que viver é isso, é o que Deus tem para mim, e acabou, e eu simplesmente só quero sobreviver. E as pessoas começam a levar uma vida como que de escravos, como era esse povo no Egito, quando Deus nos preparou e nos formou para sermos filhos. Parece que nunca vai acabar o problema, parece que aquela dor nunca vai resolver, parece que aquele casamento nunca vai ser restaurado. Está aqui eu e a pastora para mostrar para vocês que vai ser restaurado sim.
Você não tem noção como a gente chegou destruído aqui nessa casa. A gente já parecia que não tinha mais sentimento algum um pelo outro. Mas Deus faz. Mas Deus faz. Ela se converteu primeiro que eu. 2 anos depois que eu fui me converter, ela ficou lá firme, esperando, mesmo eu aprontando tudo que aprontava. Você não é escravo, você é filho, amém? E quando alguém chega para tentar te mostrar a verdade, quando alguém chega para tentar te alertar e falar, cara, você não é escravo, sai dessa vida, sai dessa situação, para de viver com essa amargura no teu coração, você é filho. Quando alguém chega para te mostrar a verdade, para te relembrar as promessas de Deus, para te dar um óculos espiritual, para ajustar a tua visão, para te lembrar das promessas, para te alertar que você está sendo escravo, muitos se revoltam, porque a escravidão se tornou sua realidade de vida, a sua falsa promessa, e as pessoas não admitem que estão enxergando, mas estão enxergando com as lentes erradas, com a lente de escravo, que fala, não, mas é isso mesmo, apanhando, sofrendo, escravo, distante de Deus. Eu estou falando para pessoas dentro da igreja. Muitas vezes dentro da igreja estão distantes de Deus, e a gente tenta falar, cara, muda essa lente. O que Deus tem para a sua vida, quem é Deus, quem é Jesus, como é viver e caminhar com o Senhor, é diferente. Mas por conta da escravidão, as pessoas acham que aquilo é a realidade. O mito da caverna de Platão fala muito sobre isso. Os caras achavam que a realidade deles era ali dentro da caverna. Via as sombras e falava, a vida é isso. Até que um saiu da caverna e tentou falar para os outros, a verdade está lá fora, cara. A realidade é outra, mudou a lente. Os caras se revoltaram para matar o cara. Deus mandou Moisés ir lá lembrar aquele povo das promessas da terra que seria deles. E a palavra diz que eles falaram, que eles não deram ouvidos. E por qual motivo eles não deram ouvidos? A palavra também fala, porque eles estavam com o espírito angustiado. Em outra versão diz, contudo eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma. Outra versão já diz, eles estavam desanimados. A dor, o sofrimento, a desesperança, a humilhação, a mentira tinha cegado a visão daquele povo. Por isso eles já não enxergavam mais as promessas de Deus. O foco tinha mudado para outro lugar que sabe Deus o que era. Não acreditavam mais no que Deus poderia fazer. Não acreditavam mais que existiam homens de Deus verdadeiramente. O lugar onde você vive, igreja, as pessoas em quem você confia e aqueles que são seus líderes irão influenciar a sua visão. Por isso, Deus manda Abraão sair de Ur dos Caldeus, povo idólatra, tua família é muito doida, adora outros deuses, sai daí, Abraão. Por isso, Jesus tem que sair de Nazaré, tanto que ele volta depois e não faz milagre, porque o povo não acreditava nele. O lugar que você vive, as pessoas que te rodeiam, os teus líderes influenciam a tua visão. Cuidado! Cuidado! Os olhos naturais nos mostram o que é o agora. Uma fotografia desse momento. A visão nos mostra como será. A visão nos conecta às promessas. É uma ponte que nos liga ao futuro que Deus tem para as nossas vidas. O problema é que muita gente está enxergando com os olhos humanos. O problema é que durante muito tempo, muitas pessoas no nosso meio passaram a enxergar com os olhos humanos e esqueceram da visão. Os olhos naturais só não mostram o que é agora. E muito mal, feito eu que sou míope, eu uso lente. Mas a visão que Deus nos dá, mas a visão espiritual é o que nos conecta com o futuro, é o que nos faz permanecer, é o que nos fez largar tudo aqui e irmos morar no sertão em Patos para plantar uma igreja lá. Não faz sentido agora, não tem lógica nesse momento, aos olhos naturais, mas os olhos da fé, nos conectam às promessas de Deus lá na frente. Amém? Isaías 61, versículo 1 diz:
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, Bola de Neve e João Pessoa. Restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Ao invés de espírito angustiado, o Senhor te dá uma coroa da vida nessa noite. Te dá o espírito de alegria. Te dá o espírito dele que renova, que dá ânimo, que nos conecta com o futuro, que nos conecta com as promessas de Deus. Tem que olhar como a águia lá de cima, não como a galinha que olha só para os pés aqui, só enxerga os pés. Moisés era o líder que recebeu uma visão de Deus, a terra prometida, e ele lutou e travou uma batalha com o faraó para libertar o povo e levá-los até essa terra prometida. Essa era a visão. Essa era a visão. Moisés conseguia enxergar, falar: cara, a gente vai passar por esse momento difícil. Mas os escravos não. Os filhos entendiam, falavam: cara, se a gente permanecer, se a gente obedecer, nós vamos chegar até a terra prometida. A visão vai nos conectar às promessas de Deus. Os escravos não. Está tudo errado. Esse cara está louco, o que ele está falando é besteira, é mentira. Vamos continuar aqui, vamos permanecer dessa mesma maneira. Em Êxodo 33, Deus volta a lembrar Moisés. Êxodo 33, 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu darei a sua descendência, enviarei um anjo adiante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Deus vai lembrando das promessas. Quando eles estão abatidos, quando eles estão na caminhada em direção à terra prometida, Deus vai lembrando a eles das promessas. E Moisés continuou insistindo com o faraó até ser liberto. E lá vão eles para a terra prometida. E vocês sabem da história, eles caminham durante 40 anos no deserto, amém? Todo mundo sabe disso? Eles andaram 40 anos no deserto. Só que em 2 anos de caminhada eles já tinham chegado na terra prometida. Com 2 anos de caminhada, quando eles foram libertos do Egito, eles já chegaram na terra prometida em 2 anos. E o que acontece? Moisés pega 12 espias, um príncipe de cada tribo, e fala: vai lá espiar a terra. Eles já tinham chegado na terra prometida, 2 anos. Eles já tinham chegado. E aí esses 12 espias são enviados por Moisés para verem como era a terra, para ver quem é que morava ali, quem eram os habitantes, para ver como é que eles iam preparar a guerra para a tomada da terra prometida. Finalmente eles tinham chegado até a promessa que Deus tinha para a vida deles. E aí Moisés envia esses 12 espias, dentre eles Josué e Caleb. Números 13, 25 conta como é que foi o retorno desses caras. Diz assim, Números 13, versículo 25. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato de que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dele. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Filhos de Anak, guarde esse nome. Eram os gigantes, eram os Anaquins, os gigantes que moravam naquela terra. Continua no versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e da beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar a posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém,
os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra, falaram mal da promessa que haviam espiado, da promessa que Deus tinha dado a eles, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos neles são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são os anaquins, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para nossas mulheres e nossas crianças serem presas, não seria melhor voltarmos para o Egito? Até aqui, olha que triste. Durante séculos, durante milênios, o Senhor tinha a terra prometida para esse povo. Ao serem libertos da escravidão, em 2 anos eles chegam até a terra prometida. Eles trazem os frutos eram gigantescos, algo sobrenatural, algo absurdo, coisa linda. Eles carregavam caixas de uva em pedaços de madeira que tinham que 2 homens carregar. Coisas absurdas, coisas lindas, poderosas, uma terra que não existe igual. Só que, quando eles foram espiar, existiam os inimigos que estavam lá. E eles prestaram mais atenção nos gigantes do que na terra, e começaram a amaldiçoar a bênção que Deus tinha dado a eles. Olha a situação. Esses espias eram os líderes, os príncipes, referência para essas pessoas. Por gerações e gerações eles ouviram falar sobre a visão e a promessa da terra prometida. E quando finalmente eles chegam lá, simplesmente se espantam e temem o que vem. Apenas Josué e Caleb não se intimidaram com o inimigo. Em Números 13:33 diz que eles mesmos se viam como gafanhotos perto dos gigantes. Não era nem os gigantes que falavam para eles, eles mesmos se viam pequenos diante daqueles homens. Eles mesmos se viam incapazes, eles mesmos amaldiçoaram aquela terra. Essa ainda era a mentalidade de um povo escravizado. Esse ainda era um povo que tinha o espírito angustiado. Eles tinham perdido a visão, não acreditavam mais nas promessas de Deus. Eles viram, eles não só viram, eles pisaram na terra prometida. Eles entraram na terra prometida, eles pegaram do fruto da terra prometida, mas por conta do espírito angustiado e a mentalidade de escravos e não de filhos, eles tinham perdido a visão. Eles abriram mão da promessa de Deus. Esse tipo de pessoas não consegue mais confiar em Deus, não consegue mais acreditar que Deus pode mudar a sua história. Talvez no nosso meio hoje existam pessoas assim, pessoas que desacreditam que Deus pode mudar a sua história. Eu cheguei na igreja assim, não acreditava que eu podia ser livre do alcoolismo. Eu era alcoólatra, eu roubava para beber, eu estava com meu casamento destruído, eu só queria ser curado, o resto eu ia embora. Mas Deus fez algo muito mais poderoso na minha vida, e hoje eu estou aqui para falar para vocês. Ele pode fazer muito mais daquilo que você tem imaginado. Você não é escravo, você é filho. E o povo ficou desesperado, preferindo até mesmo voltar para a escravidão do Egito, a ter que lutar pela sua promessa, por aquilo que é seu. Deus tem promessas para nós, Deus tem promessa para você individualmente, mas é preciso lutar. Vejam e olhem a importância da visão de um líder, pois foram os líderes que desanimaram o povo a entrar na terra. Os líderes, os que influenciam de forma negativa aquele povo a desistir de lutar pelos sonhos, planos, promessas de Deus. A visão foi perdida pelo povo, mas antes foi perdida pelos líderes. Só Josué e Caleb continuaram acreditando. Os outros influenciaram o povo todo, falaram: cara, isso aqui não é pra gente não, vamos embora. Isso aqui não tá legal, vamos embora. Isso aqui tá errado, vamos embora. Olha a importância da visão de um líder. Se esse líder está com a visão deturpada, se esse líder está enxergando errado,
Ele vai influenciar muita gente a não viver as promessas de Deus. Cuidado! Confie na palavra de Deus. Confie naquilo que Deus tem te dito. Nós homens somos falhos, mas Deus nunca erra, amém? Lembrem-se, o lugar onde você vive, as pessoas com quem você convive, as pessoas em quem você confia e aqueles que são seus líderes irão influenciar a sua visão, para o bem ou para o mal. Podem te levar até alcançar a terra prometida, mas também você pode ver a terra prometida, ter o gostinho, ser enganado e perder a promessa de Deus. Eu até creio que Deus tenha permitido esses espias irem lá, já para começar a separar o povo. Aqueles que que mereciam entrar na terra e aqueles que não deveriam entrar na terra. Deus conhece os nossos corações, amém? Deus conhece o coração de cada um de nós. O prêmio de viver as promessas de Deus não é porque chegou à terra prometida, cheguei à terra prometida, sou merecedor de entrar na terra prometida. Não! Como é que é a tua vida até ali? Como é que é a tua história até ali? O que você tem feito quando ninguém está vendo? Você tem superado os momentos de dificuldades? Você tem confiado na palavra de Deus ou nas mentiras? Então eu creio que Deus levou todo mundo ali 2 anos, cara. Não precisava caminhar 40 anos. Depois, porque eles fizeram isso, Deus falou: ah é? Pois agora vão andar mais 38 anos ao redor da terra aqui, e depois é que vocês vão entrar. Tanto que, quem é que entra? Josué e Caleb. Os únicos que continuaram acreditando nas promessas de Deus. Os únicos que continuaram crendo, conectados às promessas de Deus, à palavra de Deus. Então, eu entendo esse momento aqui como um momento de provação, de dividir os meninos dos homens, de falar: vamos lá agora separar quem realmente vai entrar e quem vai viver a promessa e quem não vai viver a promessa. Tipo em Gideão, vamos separar. Gideão, forma um time aí. O cara vai e traz 30 e tantos mil homens. Selecionou, tirou, ficaram 300. Primeiro Deus manda Gideão dispensar os que estavam com medo. Depois dispensa aqueles que não estavam preparados, que deixaram o tempo passar, que não aprenderam, que não se envolveram, que não estavam dando frutos, que não estavam pagando o preço, que estavam ocupando a terra sem dar frutos. Eu creio que esse tempo aqui foi um tempo de separação de Deus realmente. Ele falou: peraí, eu conheço o coração dessa rapaziada aqui. Saíram cerca de 3 milhões de pessoas do Egito. Dos 3 milhões que saíram, 2 entraram. 2. O resto que entrou foi que nasceu nesses 40 anos no deserto. Então, Deus passou a peneira dele. E Deus, quando passa a peneira, Ele é muito sério. Porque não adianta você tentar demonstrar algo. Não adianta agora você deixar de torcer Palmeiras e torcer Flamengo e achar que por conta disso vai ganhar o pastor. Eu vou ficar feliz. Pastor Guto vê essa pregação depois, vai matar. Mas não é o que você faz para mim, é o que você faz para Deus. É o que você faz para Deus. Eu, com meus erros, com as minhas falhas, trancado lá no meu quarto, chorando, com a cara no pó para Deus. Quantas vezes? E Deus conhecia o coração de todo mundo. Chegou na hora, Deus deu um gostinho para a rapaziada ainda, de falar: ó, esse é o gosto da terra prometida. Mas o coração de vocês até aqui, velho, estava esquisito. Moisés até não viu. Moisés é gente boa demais, é muito paciente. Mas eu vejo. John Maxwell, pastor americano, escritor, diz assim: quando você lança uma visão de algo grande, isso é tanto um elemento de divisão quanto um elemento de união. As pessoas de grande fé, de grande capacidade, que querem pagar o preço, que gostam de desafios, correm ao seu encontro. As pessoas de pequena fé ou que não estão dispostas a frutificar, a pagarem o preço, vão simplesmente embora. O tamanho da visão, da promessa, determina as pessoas que irão se apresentar para estarem ao seu lado. Quer atrair guerreiros na fé? Desafios.
desafios, e é isso que Deus está fazendo conosco nessa noite, nos desafiando a permanecermos, nos desafiando a ir além, nos desafiando a permanecermos firmes, crendo em todas as promessas que Ele fez, e nós iremos viver. Igreja Bola de Neve João Pessoa, em nosso DNA, Bola de Neve, está a guerra. Está a guerra. Nós fomos separados para irmos onde os outros não querem ir. Nós fomos chamados para tomar os lugares onde a maioria não quer ir. Nós fomos chamados para ganhar a vida daquelas pessoas que na maioria das vezes os outros já desistiram deles. Esse é o nosso DNA, Bola de Neve João Pessoa. Igreja Bola de Neve João Pessoa, nós não somos melhores que ninguém. Pelo contrário, mas nós somos um pelotão de frente na guerra, nesse exército do Senhor, na guerra espiritual, de levarmos o nome de Jesus e povoarmos o céu. Quando o Senhor nos dá uma promessa, Ele nos dá uma guerra. Porque é preciso expulsar os inimigos que estão lá, ocupando o que é nosso. Quem está disposto a guerrear? Quem está disposto a tomar o que é nosso? O inimigo está lá, são gigantes, mas o que nos leva a ir além, o que nos leva a ir adiante, não é o que os olhos naturais nos mostram, mas o que a visão de Deus nos mostra. Assim foi com Israel, eles tinham uma promessa, e ao chegarem lá, eles se depararam com os poceiros, com povos inimigos, que precisavam ser expulsos da terra, que era do povo de Israel, por promessa do Senhor. Eu me lembro quando a gente foi alugar primeiro a casa que hoje a gente mora, que é nossa. Primeiro a gente alugou. E aí a gente chegou, a gente tinha 3 filhos, aí nasceu o Davi, o quarto, a gente falou, tem que sair do apartamento e ir para uma casa. E aí fomos alugar essa casa. E eu me lembro que a mulher falou que, sei lá, era coisa de 30 pessoas na frente, era um negócio absurdo. Todo mundo queria essa casa. Era um negócio absurdo. Eu falei, tá, mas vai ser nossa. Vai ser nossa. Ela deu um sorrisinho assim, ela era espírita, a mulher. E aí deu um sorrisinho pra gente assim, falou, tá certo. Aí a gente foi embora. Falei, Deus, aquela casa é nossa. Orei, pá. Uma semana depois essa mulher liga. Falei, meu Deus, a gente precisa de um milagre, Deus. A gente precisa de um milagre. Essa mulher liga e fala, a casa é de vocês. Eu falei, não acredito, cara. Sabe o que Deus fez? Ela contou pra gente depois que a gente alugou e depois acabou comprando a casa. Sabe o que Deus fez? Deu um sonho para ela, e ela sonhou com os nossos filhos brincando no jardim. E Deus mandava ela alugar para a gente a casa. A gente vai viver as promessas de Deus. A gente tem que expulsar os inimigos, mas a gente vai viver as promessas de Deus. A gente não pode desistir. Ah, tem 30 pessoas na frente, a gente atropela todo mundo e vai viver o que Deus tem para a nossa vida. O problema é que muitos desistem das promessas de Deus, porque não querem se esforçar. Tipo, era o Jaiminho do Chaves que tinha aquela que não se esforçava, né? Tinha uma frasezinha assim. Evitar a fadiga. O Jaiminho falava que era para evitar a fadiga. Não é isso, cara. A gente tem que lutar. Tem que abrir mão do orgulho. Tem que confessar os pecados. E muitas vezes até enxergar que somos incapazes para chegar lá, porque somos dependentes de Deus. Mas deixa eu te falar algo, às vezes dói no coração ver companheiros de trincheira abandonando o pelotão, abandonando a guerra, largando tudo e indo embora. Mas em algum desses casos é apenas o próprio Deus peneirando quem vai entrar e quem não vai entrar na terra prometida. João 15:1 diz, todo ramo em que em mim não dá fruto, Ele corta. Tanto que daqueles que estavam nos tempos dos relatos dos espias, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Mas a gente muitas vezes fica imaginando essa guerra num território físico, numa região da cidade. Pode ser assim também, mas o problema é que muitas vezes esse território que você precisa tomar posse para viver o que Deus tem para a sua vida é a sua própria mente. É o seu próprio coração que está cheio de inimigos habitando aí, te impedindo de viver as promessas de Deus. Essa guerra começa dentro de nós. Primeiro território que você tem que tomar é o do teu coração, é a da tua mente. Eu vivi anos esse problema da síndrome do pânico, e é basicamente uma mentira que o inimigo planta na nossa mente. Quando Deus nos dá uma promessa, Ele está nos convidando para uma guerra.
Igreja Bola de Neve João Pessoa, muitos de vocês estão cansados. É nítido, é óbvio, é claro. Muitos de vocês estão desestimulados e querendo sombra e água fresca. Mas sabe qual é o convite de Deus nessa noite para mim e para você? Ele está nos convocando para que você tome o seu lugar na trincheira e vamos para a guerra tomar posse das promessas e dos lugares que são nossos e estão ocupados pelos inimigos. Está cheio de gente lá fora precisando conhecer a Jesus. E somos nós quem vamos levar essa palavra. 1 Timóteo 1,18. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmado, em outras versões, armado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo orientando a Timóteo aqui: Timóteo, você vai alcançar as promessas, mas aguenta a pancada, bicho. Porque aqueles que estão abrindo mão, é justamente aqueles que estão abrindo mão da fé, da boa consciência. As promessas de Deus são as nossas armas para lutarmos e conquistarmos aquilo que Ele nos prometeu. Que armas eles usaram para tomar a Canaã, tomar posse da terra prometida? A promessa de Deus. E Paulo ressalta, ou seja, calma. Parece que tudo acabou, parece que tudo chegou ao fim, mas calma. Guarda teu coração, guarda tua mente. Quantas vezes eu não aconselhei nesses últimos meses pessoas aqui na igreja que me procuravam, irmãos, irmãs. E eu falava exatamente isso: espera o mundo dar só mais uma volta. Calma. Problema todo mundo tem, dificuldade todo mundo tem. Mas Deus nunca perdeu o controle de nada, absolutamente nada. Espera, deixa só o mundo dar mais uma volta. As coisas vão se encaixar. As coisas vão para o seu lugar, como Deus sempre planejou e projetou. E Paulo continua: pois é justamente por conta da falta de fé e de uma boa consciência que muitos pularam do barco e desistiram de viver as promessas de Deus, se viram como que gafanhotos diante dos inimigos. 2 Samuel 22:31 diz: o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Ele é a nossa arma. As promessas de Deus é a nossa própria arma. Nossa fé em Deus e nas promessas dele, que vão se cumprir, independente do cenário, é a nossa arma. Salmo 12, versículo 6. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Não tem como destruir. Não tem como não viver. Salmo 119, 49. Lembra-te das promessas que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A pastora esperou 2 anos para que eu me convertesse. Não abriu mão, jejuou, orou, não desistiu do casamento mesmo destruído. Nosso casamento levou 7 anos depois de convertidos para ser restaurado. 7. Deus fala: vou restaurar a família de vocês. Eu falei: amém. 6 meses, 1 ano, 2 anos, nada. 7. Espera. As promessas de Deus irão se cumprir. Aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. A geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, pois ficou com medo dos gigantes. Temeu o inimigo. Não confiaram na palavra de Deus. Como é que você acha que o inimigo, que o gigante, seja lá quem for, é maior que o teu próprio Deus? É maior que a palavra de Deus? Nunca! Já os remanescentes fiéis, esses viveram cada vírgula do que Deus tinha prometido. Josué e Caleb viveram tudo o que Deus prometeu a eles. E sabe o que você precisa para viver as promessas de Deus, Igreja Bola de Neve? Simplesmente obedecer o que Ele tem te pedido para fazer. Simplesmente obedecer o que a palavra de Deus te pede para fazer. Por mais que não faça sentido, por mais que pareça loucura aos olhos humanos, por mais que os outros te questionem, por mais que zombem de você, apenas obedeça e siga em frente. Não sai do lugar onde Ele te colocou. Aguenta a pressão, aguenta a pancada, vai passar. Minhas filhas acharam loucura quando a gente largou aqui as coisas e foi morar em Patos. Na época nós éramos 6.
Deus ainda nos abençoou com a Rebeca em Patos. Temos uma patoense. Completamos o carro. E eu falava, pai, é isso mesmo que Deus mandou fazer? É. Aí daqui a pouco Deus, aí pronto, plantamos a igreja, coisa mais linda, a igreja está lá, quem não conhece a igreja de Patos, vão lá. Está lá, e aí plantamos a coisa mais linda, daqui a pouco Deus fala, Elcio, volta para João Pessoa. Eu falo, caramba. E aí, tempos turbulentos, minhas filhas falavam, pai, elas choravam, é isso mesmo? Eu falei, confia, filhas. Eu ia para o quarto também me trancar e chorar, e eu não sabia o que Deus tinha para a gente, não sabia. Ele nunca me falou nada, só mandou voltar. Espera o mundo dar só mais uma volta. O que Deus prometeu vai se cumprir. A palavra dele não volta sem resposta. Vejam José do Egito. Deus tinha dado um sonho, Deus deu uma visão a José. Ele só foi viver isso 13 anos depois de muita humilhação, depois de muita mentira, depois de muita fofoca, porque a mulher lá, a chefe dele lá, mulher que era dona da casa, ela disse que ele queria pegar ela e aquelas paradas todas, o cara foi preso injustamente. Então ele enfrentou zombaria, ele enfrentou mentiras, ele enfrentou fofocas, ele foi perseguido, foi vendido pelos irmãos como escravo. Mas permaneceu firme em Deus. Mas permaneceu firme na palavra de Deus, até que tudo se cumpriu. Espera o mundo só dar mais uma volta. O problema é que as pessoas acabam enxergando tudo pelos olhos naturais, e assim vão julgando tudo pelo que enxergam humanamente. Sempre, igreja, busque ouvir todos os lados, porque a verdade sempre vai prevalecer. Não queira você fazer a sua justiça, a de Deus é a que prevalece. Os olhos naturais mostram o que é, mas a visão, quando olhamos pelas lentes das promessas e da palavra de Deus, elas nos mostram no que podemos nos tornar, onde podemos enxergar. Enxergue pela palavra de Deus, enxergue pelas lentes da palavra de Deus, das promessas. Assim foi durante a caminhada de Jesus nessa terra. As pessoas não seguiam o homem Jesus, as pessoas seguiam a visão, as promessas que ele dava, que ele apresentava a eles. E isso é até hoje. A visão é uma lente que usamos para enxergar o mundo. E a visão vem do coração. Se você está com o coração magoado, amargo, ferido, sua visão será vista através dessa lente. Ou seja, através de uma visão distorcida. Me diz quem são seus amigos, seus líderes, o que você tem lido, o que você tem assistido e escutado, que eu vou dizer onde você vai chegar. É fácil, eu não vou adivinhar não. É simples. A visão disciplina a sua vida. A visão disciplina a sua vida. Te dá autogoverno. Disciplina, igreja, é fazer o que tem que fazer mesmo quando não quer fazer. Cheguei aos 45 anos, graças a Deus, com saúde, fazendo dieta lá no banco. Os caras, não sei se não trabalho vocês, os caras vivem comprando besteira para comer durante o dia. E é bolo, é aniversário disso, é não sei o que, não sei o que. Eu nunca, há anos, como? E a galera, mas por quê? E aí todo mundo está de dieta, mas, não, mas é só agora, e não sei o que. E, mas é só agora. E você? Eu falei, não, tanto que eles nem me oferecem mais. Autogoverno. O que você quer para a sua vida? Estou falando de dieta, imagina as outras coisas da sua vida. Se você não consegue cuidar de uma dieta, se autodisciplinar numa dieta, num esporte, numa leitura bíblica, numa oração, imagina o resto das coisas. A visão te dá disciplina. Não importa o que acham, o que falam, eu sei para onde eu estou indo. A visão te disciplina, te dá autogoverno. Provérbios 29, 18 diz, onde não há visão profética, o povo perece. Pessoas sem visão tentam evitar a dor. Pessoas sem visão tentam evitar o desconforto. Mas o sacrifício separa os escravos dos filhos. Os que desistem daqueles que vencem e vivem as promessas. A gente vai ter desconforto, a gente vai ter dor, vai ter lágrima, vai ter alegria, vai ter comemoração e vamos viver as promessas. Epícoro, um filósofo grego, diz assim, os grandes navegadores devem sua reputação aos temporais e às tempestades. O que nos forma são as guerras, até tomarmos a terra prometida. O que nos forma são essas dificuldades, são essas lutas. E permanecermos e vermos que vencemos.
Por isso o povo fazia festa para Davi. Cantava, Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Eu aprendi com o meu pastor Guto, com a minha pastora Nayana, a confiar no que Deus nos mostra. A confiar na palavra de Deus. A resistir em tempos maus e aguentar a pancada. Pois é impossível Deus não cumprir o que Ele prometeu. É impossível. Você só não vive o que Deus te prometeu se você desistir. Por isso, ajusta a tua visão. Aguenta a pancada, só se fecha aqui, meu irmão. Deixa bater, uma hora vai parar. E Ele nos ensinou algo que Ele ensinou aos filhos dele. Quem obedece se dá bem. Quem obedece se dá mal. Esse é o segredo. Simples. Quem obedece se dá bem. Quem desobedece se dá mal. Deuteronômio 5:29 diz: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deus falando, poxa, se eles só obedecessem, tudo ia bem para sempre. 1 Samuel 15:22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. O que o Senhor espera de nós é obediência, a direção dEle, a visão dEle, a palavra dEle. Como é que está o teu coração? Como é que está a tua visão? E voltando lá no início, o que aconteceu com os remanescentes fiéis, Josué e Caleb? Josué 1:5 diz: ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Não o deixarei, nem os abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejam bem-sucedidos por onde quer que você andar. Não cesse de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Que Deus fala para os caras entrando na terra prometida, falando tipo, meu irmão, valeu, rapaziada. Que alegria vocês me enchem no coração por terem enfrentado as lutas, as guerras, os desafios. Vocês acreditaram na minha palavra mesmo quando tudo estava esquisito. Sabe o que nós precisamos fazer para seguir adiante em direção às promessas de Deus? Igreja Bola de Neve João Pessoa, nos humilharmos, reconhecermos nossas falhas, nossos erros, jejuarmos, orarmos, mergulharmos profundo em conhecer e viver a palavra de Deus. Nós somos totalmente dependentes dEle. Foi o que o Senhor orientou a Josué. E ainda disse: não fique com medo, porque eu vou estar com vocês. Tempos difíceis vêm e vão, mas nós permaneceremos firmes nas promessas do Senhor. Igreja Bola de Neve João Pessoa, as promessas vêm acompanhadas de guerra. E foi para isso que Deus nos levantou e nos formou. Sejamos fortes e corajosos. Eu aprendi nesses últimos tempos que a visão te faz dançar uma música, que os que não têm a visão te taxam de louco. Fala, mas que doideira que esse cara está fazendo? Como foi em Pentecoste, os caras foram cheios do Espírito Santo, a galera fala, estão bêbados. É só a visão. Veste a visão que Deus te deu, veste a palavra de Deus e segue em frente. A visão torna o invisível visível. Esses caras eram escravos. A visão torna o invisível visível, o impossível palpável. O que você não vê hoje, você verá amanhã. E não sei se vocês lembram, mas o que impediu o povo de entrar na terra prometida 2 anos depois de sair do Egito foram os gigantes. Lembram? Foram os gigantes. Os Anaquins, os filhos de Anak, eles falaram, não dá, os caras são grandes, os caras são poderosos. Deixa a minha promessa para eles.
Vamos ver como é que foi que Josué e Caleb agiram. Josué 11, 21. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins da região montanhosa, de Hebron, de Debi, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim, Josué tomou toda a terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as divisões das tribos, e a terra repousou da guerra. Esses somos nós, Bola de Neve João Pessoa. Quais são os gigantes que a gente tem que derrubar? Vamos derrubar. Os caras perderam as promessas com medo dos gigantes. Josué falou, e Caleb falou, me dá esses caras aqui que eu vou destruir, porque não é na minha força. Ou você acha que eu não tremo, minhas pernas tremem diante de um desafio de pastorear uma igreja como essa? É uma responsabilidade gigantesca, mas eu sei quem age através de mim. Não somos nós quem vamos destruir na nossa força os gigantes, é o próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos. Quais são os gigantes que nós vamos ter que derrubar? Mas nós vamos viver as promessas do Senhor. Quando confiamos na palavra de Deus, quando confiamos nas promessas de Deus, a terra repousa da guerra. Então a gente tem que trabalhar e guerrear para ter paz, para descansar. Então não é hora de descanso, não é hora de relaxar, não é hora de baixar as espadas. Pelo contrário, levantem as suas espadas. Chegou o tempo de guerrear. Foi para isso que nós fomos formados. É no meio da guerra que a gente se diverte. Nosso pastor sempre ensinou para a gente, pastor Guto, com a mão a gente enxuga a lágrima, com a outra a gente dá porrada. Só não para. Nós vamos viver cada uma das promessas de Deus. E essa guerra já foi vencida lá na cruz, igreja. Nosso papel agora é levar adiante esse povo para que possamos cumprir nossa missão e vivermos as promessas de Deus. Pois a mais recente promessa que eu e você nós recebemos foi a seguinte. E nós temos uma responsabilidade muito grande. Que o nosso teto seja o vosso piso. Apóstolo Rina, essa é a nossa promessa agora. Essa é a nossa missão agora.